Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Somos muito mais íntimos que dois namorados. No entanto, eu não sei, isso aconteceu. Juro, não foi essa a intenção. Machucar não foi, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, internauta! Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, esse programa que vai ao ar todo sábado, às 15 horas, comigo, Marta Corrêa, trazendo para você o melhor da cultura em todas as suas manifestações aí da arte. Você encontra aqui no Esquina, nessa esquina, estaciona com a gente aqui na sua Just TV, www.justv.com.br. Seja bem-vindo, interaja com a gente. Já estou aqui ao lado da minha amiga Rivânia Nobre, ela que agora colabora aqui com o Esquina da Cultura. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rivânia, seja bem-vinda a mais um Esquina. Muito obrigada mais uma vez. Poder estar aqui com vocês é muito bom. E é isso aí, pode começar, a gente está esperando a tua participação. Estamos aqui hoje com a presença de uma pessoa muito especial, só aguardando a tua pergunta, a tua participação. É isso aí, Marta. Obrigada. É isso aí, Rivânia, obrigada por você estar novamente aqui conosco. E internauta, mande sua mensagem, interaja com a gente, é muito importante a sua participação. O Esquina da Cultura é feito para você, com muito carinho, com muito amor, a gente está aqui todo sábado a partir das 15 horas, ok? E hoje a pauta do Esquina é maravilhosa, vou trazer para vocês um moço que tem uma história linda para contar. Pena que o programa, um programa só não daria para contar a história desse moço, mas vocês vão conhecendo um pouquinho da obra e da vida de Mozart Benedito, escritor, jornalista, geógrafo e também, vou contar uma outra história daqui a pouco que ele gosta muito, você já vai saber, está aqui do meu lado, Mozart Benedito. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal nós estamos para o mundo, através da Just TV aqui no Esquina da Cultura. Seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, e espero estar chegando a vários lugares do mundo. Boa noite, porque poder estar chegando lá no Japão, né? A vantagem da internet é essa. Pois é essa a vantagem. Moza, seja bem-vindo aqui ao Esquina. Você está aí, lançou mais uma obra, você é um escritor já que tem algumas obras lançadas, e a gente vai falar nisso. Jornalista, geógrafo, conta pra gente, mas vamos começar um pouquinho, você fala um pouquinho da sua vida para o nosso internauta. Você é mineiro, você nasceu onde? Nasci numa cidade chamada Nova Resende, que algumas pessoas dizem que passaram por lá. E eu já sei que essa pessoa é mentirosa, porque lá não é passagem para lugar nenhum, é fim de linha, no sul de Minas. Okay. E eu sou filho de um barbeiro, que tinha 10 filhos, eu sou o primeiro, o quinto deles, o primeiro a nascer na cidade. E desde criança trabalho, fui engraxate na barbearia, fui barbeiro, eu fiz as contas, trabalhei em 27 profissões. Nossa, tudo então, isso? Então você é multifacetado também, né? Hoje você pode contar isso, pode botar isso no seu currículo também. E você veio para São Paulo com que idade? Quando eu completei 16 anos, eu saí de casa, né, vim morar numa pensão aqui em São Paulo para estudar e trabalhar. Fiz o curso técnico de contabilidade, depois eu descobri que existia um curso universitário de geografia na USP. Aí terminei contabilidade, fiz geografia, aí passei 2 anos no interior, na época braba da ditadura, aí voltei e fui estudar chinês e tupi, mas no meio disso eu larguei para fazer jornalismo, que eu queria trabalhar na imprensa alternativa, e ajudei a fundar o Versus, o Em Tempo, trabalhei no Movimento, no Brasil Mulher, Mulherio, Pasquim. Conta um pouquinho para a gente dessa época, né, dos anos aí da ditadura, né? Você chegou a ser perseguido, você trabalhava nesses veículos alternativos, o Versus, os jornais, né, no Pasquim, e como era esse clima? Realmente tem coisa que a gente não... Quem não viveu isso não sabe, né? E era realmente terrível, assim. Era uma tensão muito grande, a gente convivia com uma coisa assim, por exemplo... Um dia desaparecia um amigo. Um dia a gente tinha notícia que outro foi preso. Um dia a gente teve notícia que um grupo foi para o Chile, se eles lá ou para outro país. E eu mesmo, né, tive 2 passagens
Você chegou a ser preso? Fui no fechamento do CRUSP, eu morava no CRUSP, né, e participava do movimento estudantil, e lá, no dia 17 de dezembro de 68, 4 dias depois do lançamento do AI-5, o Exército, Força Pública, Polícia Marítima, cercaram, tinha uma fila de 3 quilômetros de militares cercando a gente. Saí de lá direto para o presídio Tiradentes, passei uns dias no Tiradentes, fui para o DOP, depois saí, passou uns dias, fui preso pelo 2º Exército, mas é coisa suave, não consigo comparar com o pessoal que sofreu tanto. Que sofreu muito, né? Mas, assim, por exemplo, esse final de 71, que eu terminei o curso de Geografia, estava uma barra muito pesada, eu fui passar no interior 2 anos por causa disso. Você me contou que já chegou até a mudar-se para o Rio de Janeiro, para poder trabalhar, para poder não sofrer essa perseguição dos militares. 2 vezes eu fiquei numa situação assim, já de não arrumar emprego em lugar nenhum. Uma delas eu fui para o Rio de Janeiro. Fui morar lá, né, e naquela época tinha uma grande vantagem. A desvantagem da internet e da informática está aí, no meu ponto de vista. Naquela época, você mudava de um estado para o outro, lá você era outra pessoa, ninguém te conhecia, a não ser que você fosse aquela pessoa procurada nacionalmente. Ok. Mas eu aqui estava, assim, qualquer lugar que eu arrumava emprego, antes de assumir, os caras já falavam, não, você não dá, não sei o quê. Não deixavam você nem assumir o emprego aqui em São Paulo. Então, aí eu mudei para o Rio de Janeiro, passei um tempo lá até limpar minha barra, e depois voltei para São Paulo. Aí não saiu mais? Saí. Depois, passei em 94, 95, estava em outra fase de desemprego, fui para Brasília, trabalhar no SBT lá. Ok. Depois voltei aqui, uma época eu estava trabalhando na TV Record, mas estava meio insatisfeito e me apareceu um emprego para ganhar bem menos em Campinas, eu fui também. Olha, então você também já rodou por aí, né? Já, rodei bastante. Mas me conta, você lançou, naquela época, deixa eu só te perguntar mais uma coisa, você falou do movimento estudantil na época da ditadura, que é um movimento muito forte, muito marcante, tem toda uma história. Como é que você vê o jovem hoje? O jovem hoje, claro, não é engajado como era nessa época, né? Como é que você vê os movimentos hoje? Aliás, todos os movimentos praticamente não existem mais, né? O próprio sindicalismo, né, que tá, o Fernando Henrique conseguiu quebrar a espinha dorsal do sindicalismo, né? Hoje em dia os sindicatos são muito fracos, muito inexpressivos. E tem um problema também, hoje parece que tudo no mundo leva a pessoa a ser mais individualista, não pensar coletivamente. E isso é um grande problema. E também a falta de utopias, porque as pessoas acreditam que o mundo vai ser sempre igual vai mudar tecnologias, tudo, mas a essência da vida vai continuar sendo igual. A gente não, a gente tinha muita vontade de mudar o mundo, mas mudar coletivamente, não eu ficar rico, rodeado de pobres, nada disso. A gente queria mudar o mundo mesmo. Uma felicidade ampla, geral e restrita. Né? Chegar numa igualdade, né, das pessoas. E é isso. Agora, eu não culpo a juventude de hoje, não, porque o mundo encaminhou para isso. A minha própria geração, não a gente pessoalmente, mas a geração da gente não soube trabalhar para deixar um mundo melhor para os jovens de hoje, né? Eu acho que deixou o mundo pior, apesar de o mundo pior em certo sentido, porque a ditadura era braba mesmo, né? Não era vida, não era sopa, né? Agora, mas assim da minha geração para essa, o mundo foi perdendo as utopias, a vontade de mudar, essas coisas que eu acho que são essenciais para a vida ser gostosa, né? Você acha também que o jovem hoje questiona menos, né? Questiona, eu vejo muito na profissão de jornalista, né? O jornalista hoje em dia faz o que o patrão manda sem contestar, o chefe manda, se for para ferrar alguém, ele ferra sem saber se está sendo justo, se está injusto. E isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho que, talvez por eu ter começado na imprensa alternativa, né? Minha profissão, eu nunca aceitei esse tipo de coisa, não sou só eu, um monte de gente. Sim. E as pessoas, hoje eu não vejo ninguém peitar o chefe, ninguém peitar o patrão. Está certo que a vida está difícil, o cara perde emprego, é difícil arrumar outro, mas também eu acho que a dignidade é tão importante para a gente quanto arroz com feijão. Hoje, quais os veículos alternativos que você vê aí, que existe hoje,
e que cumpre esse papel que a tua geração fez na ditadura? Hoje, por incrível que pareça, a tecnologia tem a ver. Por exemplo, a internet é um caminho para isso. Tem uma coisa alternativa. Só que eu sou de uma geração analfabeta na internet. Eu mexo lá com uma puta dificuldade, né? Então, agora, tem nas revistas impressas, tem algumas, mas a penetração delas é muito pequena. Eu mesmo sou colunista da revista Fórum, inspirada no Fórum Social Mundial. É uma revista mensal que eu tenho uma coluna lá, meio de humor, né? Tem uma coluna na Revista do Brasil, que é distribuída mantida por sindicatos. Aí. Mas lá eu faço uma crônica a cada 3 meses. Bom, tem a revista Caros Amigos, mas elas não têm uma penetração grande, aquela coisa assim. Por exemplo, o Pasquim era semanal, eu ficava ansioso para chegar o dia que o Pasquim saía. O Versus, o jornal que eu ajudei a fundar, que foi o jornal mais bonito que acho que já teve na história do Brasil, pelo menos o jornal de esquerda mais bonito que já teve. A gente não tinha dinheiro, e rodava numa gráfica que tinha que ser mais barata, lá na Baixada do Glicério, no jornal São Paulo Chimbum, que tinha uma gráfica, mas de madrugada saía baratinho, era um jornal mensal. Então, às 3 horas da manhã, começava a sair o jornal lá, impresso, estava toda a redação ali, pegando o jornal, cheirando, olhando, olha que maravilha, lambendo a cria, né? Isso eu acho uma coisa que faz maravilhoso. Gostoso. E esse espírito, né, dessa época que faz com que a gente tenha todo esse legado que vocês deixaram dessa geração, né? Agora, como é que você vê hoje a esquerda no Brasil? Ela existe mesmo? Existe, ela é pequena, fraca, mas existe. E uma boa parte assim, foi assimilada pelo poder, né? Na época da fundação do PT, eu participei bastante, mas fazendo assim, gente, eu tenho um medo danado. É do PT domesticar a esquerda. E aconteceu. Né? O pessoal não pensa mais alternativamente, pensa dentro do poder. Não pensa que o caminho para chegar do político que existe é só a política institucional. Okay. Ninguém pensa mais em fazer que é possível criar outra coisa que não seja essa. Uma coisa democrática, nada de ditadura, né? Mas tem outras alternativas democráticas, né, que poderiam ser criadas. Né? Olha aí. Mas agora você contou essa história, por mim eu ficava aqui anos ouvindo você, porque é uma maravilha. Mas vamos falar agora da sua última obra, que você já lançou a história do nosso Gino Amileto Meneghetti, que foi um artista, vamos dizer assim, na arte de roubar. Foi um ladrão aqui, um bandido aqui de São Paulo no início do século XX, que fez história, né? Tem outras obras, inclusive, que falam do Meneghetti. Mas está aqui, eu queria que a produção desse um close na obra. Você lançou quando esse livro? No final de janeiro, dia 28 de janeiro. Na Livraria da Vila, que, por sinal, foi a última casa em que ele foi preso tentando roubar lá. Pois é, menino. Aos 92 anos de idade. 92 anos de idade, ele tentou roubar essa casa, que é a Livraria da Vila hoje. Inclusive, parece que tem lá até tem uma placa lá, comemorativa disso. Comemorando esse último feito dele. Porque eu acho que é uma coisa que é merecida essa placa, porque o Meneghetti era o grande ladrão da história de São Paulo, mas era um ladrão diferente. É um ladrão romântico, assim, que ele era não violento. Era um Robin Hood, né? Ele roubava dos ricos para dar aos pobres, não é isso? Isso era meio lendário, né? Assim, acontecia dele ajudar pobre, mas ele não era uma prática assim voltada para isso. Assim. Ele era anarquista, então tinha uma visão clara da condição social dele, era contra o capitalismo, e tanto que ele tinha 2 filhos, um chamava Lenine e o outro Espartaco. Então, ele é um cara que tinha essa visão assim, de contestação, e foi pobre na Itália também, ele começou a roubar. Assim, até hoje, quando eu vejo assim, não, a pobreza não é motivo para roubar, mas a pessoa se sente muito mais tentada, né, a roubar. Só que ele roubou com consciência, foi muito torturado, preso várias vezes, fugiu 17 vezes da prisão, e chegou a ser preso numa jaula durante 18 anos, uma solitária. Ele ficou numa solitária 18 anos, agora, meu Deus, né? Já pensou 18 anos numa jaula, praticamente, né? E ele saía dali sem espírito de vingança. Nenhum. Ele
continuava roubando, saía, e a primeira coisa que ele ia fazer é roubar joias, que ele falava aqui. Eu nunca roubei um pobre, sempre roubei ricos, e só joias que servem só para alimentar a vaidade deles. Então, para ele, a visão dele era essa. É um anti-herói, né? E muito popular. E ele ficou muito conhecido também pelas fugas que ele praticava, né? Sim. Inclusive, a tua obra está aqui, Meneghetti, O Gato dos Telhados, que era um dos codinomes que o Meneghetti tinha, né? Que ele usava. Ele ficou muito conhecido. E você deu o nome da obra, O Gato dos Telhados, aqui. Como você vê essa história de um anti-herói na figura de um bandido, ou seja, de um herói aí, popular? Hoje a gente também não tem isso mais, né? Os heróis aí, né? Entre aspas, não acontece mais isso. Hoje os roubos são muito violentos, tem mortes. E outra coisa, são quadrilhas violentas. Ele agia solitariamente. E ele na realidade ele não roubava, ele furtava, porque ele ia na hora que os moradores não estavam na casa. E tinha como um cara que era muito inteligente, ele acompanhava, por exemplo, a programação do Teatro Municipal. Ele sabia quem gostava de um tipo de ópera, um cara muito rico. Então, você fala, essa noite o casal vai assistir a ópera lá no Teatro Municipal, entrava pelo telhado e roubava. E, às vezes, deixava uns bilhetes abusados. Assim, por exemplo, no hotel de Condessa, aí, que tinha na Avenida Paulista, ele entrou na casa dela, que ela usava muita joia, ele olhou, era muita joia falsificada. Ele ficou indignado, deixou um recado para ela, assim, olha, você precisa selecionar melhor os seus joalheiros aqui, porque... Era um romântico mesmo, né? Era na realidade, um cara contestador, né? De toda a burguesia, de toda essa coisa da aristocracia, enfim. O Gino era italiano e essa época, ele pegou uma época aí também, a época do modernismo, né? E você disse que ele entrava nas casas a hora que as pessoas não estavam e ele anotava a placa do carro, né? Da pessoa e saía, ia lá no teatro, ia na Praça Roosevelt também, para ver se o carro estava lá, e aí ele sabia que as pessoas não estavam. Ele é cheio de artimanhas, né? Cheio de coisas assim. E esse negócio do gato do telhado também é porque ele conseguia andar pelos telhados sem quebrar as telhas. Aconteceu de várias vezes dele fugir, fazer longas fugas, pulando de casa em casa. E só 2 vezes que eu tenho a história que afundou a telha, caiu no meio da sala. Inclusive também diziam que ele tinha molas nos pés, né? Essa é uma lenda também que eu gostava. Quando eu cheguei em São Paulo, com meus 16 anos de idade, em 63, as pessoas contavam, assim, tinha pessoas que falavam que viram para mim, assim, o Meneghetti fazer isso, que é óbvio que não viram nada. Que ele estava em cima de um telhado, de um quarteirão cercado todo pela polícia, aí, de repente, ele, de lá do alto de um telhado, ele pulava no meio da rua e tinha mola nos pés, caía em cima do telhado de outra casa, do outro lado, e fugia. Né? Então, tinha essa lenda dele, né? Eu vou atender um pouquinho o nosso internauta. Tem mensagem aí, né, Rivana? Vamos lá, leia aí pra gente. Tem uma pergunta curiosa, Musa. A Yolanda, de São Paulo, quer saber se é verdade que você adora rum cubano. Entre outras coisas, cachaça também. Aliás, ela falou de uma das glórias do meu currículo, é que eu fui jurado do Festival de Cachaça em Minas, em Sabará. E também tem outra glória do meu currículo, que eu sou sócio fundador da Sociedade dos Observadores de Saci, a SOSACI. Ele vai contar um pouquinho disso também. Quantos sacis você já viu? Perdi a conta. E o que te levou a fundar essa... A defesa da cultura popular brasileira, né? Porque a cultura brasileira, né, na verdade, porque a gente vai presenciando, a cultura é uma coisa que identifica um povo. Quando você começa a desvalorizar a sua cultura e achar que a cultura de outro cara é superior, de outro povo é superior, você já está predisposta a ser dominada por ele, por esse outro povo. E o que estava acontecendo com o Halloween, por exemplo, a introdução do Halloween, que é uma coisa que não tem nada a ver com a gente. E a gente tem tantos mitos populares aqui. Maravilhosos. Né? Tem Saci, Curupira, Iara, Boitatá, tem um monte Mula de sem cabeça. Mula sem cabeça, que veio da Europa, mas foi assimilada para a gente. Uhum. E
e estava tomando conta. Então, a gente fundou, em 2003, reunimos um bando lá em São Luís do Paraitinga, tomando cachaça, por sinal, né? Que estava um frio lascado, no mês de julho, e resolvemos fundar a Sociedade dos Observadores de Saci para comemorar 31 de outubro, dia do Saci e seus amigos. Os amigos do Saci são esse bando todo, né? Tem muita gente já que faz parte dessa sociedade. Olha, quando nós fundamos eram uns 13 pessoas, hoje tem 1.000 e poucos associados. Olha só. No Brasil inteiro e tem alguns no exterior também. A gente tem associado na Espanha, na Itália, na Holanda, no Chile, na Argentina e até nos Estados Unidos. O internauta encontra na internet material sobre a sociedade Sim. que você fundou do Saci. Sim, só entrar lá no Google, Sociedade dos Observadores de Saci, que ele vai ver um monte Sociedade dos Observadores de Saci. de Saci. Tá vendo? Joga aí no Google nosso oráculo que você vai encontrar com certeza. E também a nossa produção já vai também soltar o GC aí do e-mail do Mozart Benedito e também a editora, o site da editora que é a Boitempo, www.boitempo.com.br. Aí vai estar o GC, você pode anotar aí, internauta. E onde a gente encontra o livro? Além do site da editora, está em todas as livrarias? Teoricamente está em todas as livrarias. Agora, eu sei, por exemplo, na livraria da Vila, onde foi lançado, tem uma pilha dele lá. Mas, se não tiver na livraria, é só encomendar em qualquer uma que as livrarias têm um contato permanente com a Boitempo. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Para escrever foi pouco tempo. E para pesquisar a vida de Meneghetti? Tem certas coisas que a pesquisa nesse caso, por exemplo, não teve um momento de início da pesquisa, porque isso é coisa eu acompanho desde criança. Né? Aqui eu decidi fazer isso foi em 2005, que eu estava num dos meus muitos desempregos, sem nada que fazer. Falei, já que eu tenho tanta coisa sobre o Meneghetti, eu vou pesquisar mais um pouquinho e escrever. Pesquisei mais um pouco, aí passei mais uns 6 meses pesquisando e depois, em menos de 2 meses, eu escrevi o livro. E você mistura nessa obra a história dele com o cotidiano da cidade? Que eu procuro contextualizar a história, né? Porque mostrar que São Paulo só era possível existir um cara desse, na época, inclusive essa coisa de ter o gato do telhado, porque em São Paulo era diferente. Era uma cidade pequena, né? Quando ele chegou aqui tinha uns 400 e poucos mil habitantes. Era uma cidade de sobrado, não tinha arranha-céu. Tanto que quando ele saiu dessa principal prisão dele, que ele passou 18 anos na solitária, ele saiu em 44, São Paulo já tinha o prédio Martinelli, já tinha um monte de prédio. Então, do lado de cima do Martinelli ia ser meio difícil. Ia ser difícil. Embora ele tinha bolas no pé, mas seria difícil mesmo. Né? Então, tem essa coisa de ter... São Paulo era a cidade conhecida como uma cidade italiana, praticamente. Sim, metade da população praticamente era italiana. Italianos e descendentes, né? Filhos, netos. Tanto que depois, em 1932, uma alegação que tinha para os outros estados se unirem contra São Paulo, na Revolução Constitucionalista, é que se fez a propaganda que São Paulo queria separar do Brasil para formar uma república italiana. Então, era uma coisa... Eu procuro contextualizar isso. Por que São Paulo cresceu tanto, se era uma cidade pequena? Aí tem a história do café, isso não dá para falar porque é muito longo, assim, claro. As ferrovias ligadas à questão do café, a mão de obra italiana, justamente, que vinha para cá para plantar café, a terra roxa de São Paulo, que era ótima para o plantio de café, e vai assim, né? Muito bom. Tem mais perguntas aí do nosso internauta? Vamos lá, Rivânia. Tem sim. Antes das perguntas, eu quero só fazer um comentário. Ana e Rodolfo entraram em contato com a gente, são seus sobrinhos, estão dizendo que estão assistindo de Portugal, estão muito felizes. Que bom. Oi, Aninha. Toma uma cieira por mim aí. Que bom. Olha só, como é o nome deles, Rivânia? Ana e Rodolfo. E o Rodolfo também. São 2 doses, então. Uma para a Ana, uma para o Rodolfo. Eu tomo 2 horas que sair daqui. Tá aí, Ana e Rodolfo, obrigada por vocês estarem interagindo com a Esquina da Cultura. É um prazer imenso receber esse moço aqui hoje, que por acaso é o tio de vocês, né? Parabéns pelo tio. Vamos lá. Além dos dois, nós
recebemos muito elogio ao seu trabalho, muita gente te conhece, tem gente perguntando das obras. Eu quero só registrar alguns nomes. A Aparecida, a Rita, o Evandro de Guaíra, interior de São Paulo, está dizendo que é a primeira vez que está assistindo o programa, está adorando. Um elogio à Marta também. Obrigada, obrigada o pessoal que está aí com a gente. O Wesley Carneiro, da Parada Inglesa aqui de São Paulo, ele está pedindo para você comentar sobre a sua obra, a Pequena Enciclopédia Sanitária. Já ia perguntar isso para ele, inclusive. Vamos lá, conta pra gente. Que obra é essa? Isso aí é o seguinte, foi quando eu trabalhei em Brasília, eu estava muito indignado de ver que um presidente da República, que saiu do meio universitário, foi o cara que mais perseguiu a universidade no Brasil. E aí eu resolvi fazer um livro falando assim, olha, no Brasil, se você estudar não dá lucro, não dá futuro. Então, o que dá futuro é você, se for homem, jogar futebol ou cantar samba. Se for mulher, aprender a rebolar bastante e tal, e cantar também, né? Assim, mas tem que cantar rebolando, né? Senão não vale. Okay. E aí eu resolvi fazer uma livro assim, mas se você falar, então, fala para o seu pai assim, não, eu não quero estudar na universidade, não, que isso não dá futuro, eu quero aprender a rebolar. Aí o pai vai ficar meio insatisfeito, né? Fala, então faz o seguinte, finge que você quer entrar na faculdade, mas você erra tudo no vestibular. Okay. Aí, então, você responde tudo errado. Então, eu fiz essa pequena enciclopédia sanitária, que o nome original que eu tinha dado é Dicas para Levar Pau no Vestibular. Mas aí você fala para o seu pai assim, olha, eu tentei, mas não passei, então vou para o samba mesmo. Mas aí, então, esses aí são verbetes, acho que são uns 300 e poucos verbetes, em que eu dou versões absurdas do significado deles. Né? Por exemplo, combustão. Sabe o que é combustão? Não, diga para nós. Mulher peituda. Ah, é? Mulher, olha só, uma nova tradução, né? E você tem esse seu lado do humor aí, é muito legal. Você sempre foi assim na vida, esse menino, esse lado do humor sempre faz parte da sua vida, né? Sim, sempre. Isso aí acho que tem origem lá já em Minas Gerais, né? Que a gente ficava na praça gozando em todo mundo que passava. Mineiro tem uma diferença do cearense, daquela minha região. É que o cearense profissionaliza, dá Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, mas a gente lá ficava fazendo aquelas gozações todas, mas ninguém profissionalizou na televisão. Né? Tem muita gente muito melhor do que eu de humor, mas aí a gente lá, depois eu sempre tive essa história da gente vir aqui, reunir com a turma, contar causos, brincar, né? E sempre tive uma visão também, eu acho que é uma característica do humorista, é ver os acontecimentos com olhos que não são os comuns, procurar um outro lado da coisa, do acontecimento, né? Outro olhar, né? É isso aí. Vamos lá, Rivana. Vamos lá, vamos atender mais o nosso internauta. Temos mais elogios aqui. O José Luiz participando aqui com a gente. O Gustavo está perguntando, voltando um pouquinho no assunto, ele quer saber se na época da ditadura era proibido ser inteligente. Qual a sua posição, o seu pensamento sobre isso? Não era proibido pensar. Não era proibido, você tinha que esconder a inteligência. Mas, aliás, essa proibição acabava provocando mais a inteligência. Se você pegar as músicas do Chico Buarque de Holanda, por exemplo, elas são muito mais inteligentes do que coisas de outras épocas, né? Porque você era obrigado, para fazer uma música, por exemplo, você ter que usar a inteligência para fazer uma coisa que a ditadura não percebesse. Descobrisse. Só descobria depois, por exemplo, quando o Chico Buarque lançou Apesar de Você, Amanhã Há de Ser Outro Dia, eles pensaram, aí que eles perceberam que era um recado para a ditadura. Exatamente, só percebiam. Depois, eles usavam muito esse artifício, vocês usavam muito esse artifício, né, de brincar com as palavras, as metáforas, enfim, que é para justamente driblar essa censura, essa ditadura toda. A gente está no fim do programa, falta 1 minuto. Dá uma olhadinha aí nas mensagens, aí tá bombando de mensagem aqui. Tá, né? Não, tá muito bom. Nós temos muito elogio. Hoje não teve nem tantas perguntas, não. A gente teve muito elogio, muita gente muito feliz de estar falando com o Mozart, de poder participar um pouquinho da história dele, conhecer um pouquinho mais dessa história magnífica. Aliás, você também pode aí adquirir outras obras do Mozart Benedito, né? Ele já escreveu tantos livros aí, e você mesmo, através do seu e-mail, as pessoas podem falar com você, né? Sim, eu respondo. Eu vou falar de novo o e-mail do Mozart, apesar que já apareceu aí para você, internauta, mas é Mozart, M-O-U-Z-A-R, não tem T, é Mozart com R no final mesmo, benedito@yahoo.com.br. Escreve para esse moço, que
que ele com certeza te responde. Ele adora um caos, ele adora uma história e vai adorar conversar com você, internauta. Como ele disse, ele é meio analfabeto aí na internet, mas você pode interagir com ele, você pode mandar um e-mail para ele, que isso eu sei que ele vai responder, não é? Respondo sim, com toda certeza. Aí. E agradeço bastante, tanto a vocês quanto a todo esse pessoal que deu o trabalho de abrir a internet e acompanhar tudo. Eu não sabia que tinha tanto sucesso aí o programa de vocês, né? Graças a Deus, o Esquina da Cultura está bombando. Todo sábado a gente tem um encontro marcado aqui com o nosso internauta. E, como a gente está no fim, eu quero mostrar mais uma vez o livro, a última obra de Mozart Benedito, que já foi lançado agora em janeiro deste ano, que fala sobre a lenda, o mito que este homem, o Gino Amileto Meneghetti, deixou aí para a cidade de São Paulo, um ladrão romântico, um anti-herói, enfim, vale a pena você conhecer esse personagem retratado tão bem nesta obra do Mozart Benedito. Mozart, eu adoraria ficar com você mais 3, 4, 5 horas, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas com certeza a gente vai estar se falando aí. Ótimo. E espero trazê-lo novamente aqui em breve. Espero que você continue com as suas obras e que possa vir a Esquina da Cultura rapidamente, novamente aqui com a gente. Eu agradeço. Tem, assim, aliás, eu incomodo muito meus amigos, porque eu fico lançando livro e os amigos se sentem obrigados a ir lá comprar e de vez em quando algum reclama, pô, não consigo mais comprar teus livros, não. Não, mas é isso aí. Rivânia, obrigada por você estar aqui com a gente novamente no Esquina da Cultura. É um prazer tê-la aqui. E sábado que vem, com certeza. Com certeza. Temos um encontro sábado que vem às 15 horas aqui na Just TV. Obrigada, Marta. Foi um prazer, Mozart, uma escola estar aqui com você hoje. Muito bom. E até sábado que vem. É isso aí, Mozart. Obrigada, meu querido. Volte quando quiser. Esse espaço é seu. E foi um prazer imenso, uma grande honra realmente para o Esquina da Cultura tê-lo aqui hoje. Obrigado por você existir e por você ser essa pessoa que é. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado. De coração mesmo. É isso aí. Valeu, internauta. A gente teve uma aula hoje aqui com o Mozart Benedito. Adquira aí os livros, as obras dele. Eu volto sábado que vem com mais um Esquina da Cultura. Uma boa semana a todos vocês. Obrigada pela participação aqui com a Rivânia nas mensagens. Esteja sempre com a gente e com a Just TV. Não sai daí não, que tem mais programa legal para você. Daqui a pouquinho, Raul com o Mundo do Samba. Tá? Beijos. Fui. Boa semana. Tchau. No entanto, eu não sei. Isso aconteceu.